Olá, sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar com vocês sobre a validação de código de containers. Containers são aquelas caixas metálicas transportadas por navios cargueiros que modificaram a forma do transporte marítimo intermodal no século XX, permitindo uma ampla expansão da comercialização entre as nações. Para dar uma ideia, o container pequeno leva facilmente um carro, enquanto o container maior leva dois. Quando vemos os navios cargueiros carregados de container, eles parecem pequenas caixas de fósforos empilhadas nos seus passadiços. Isso dá uma noção da magnitude do tamanho do navio. Todos os códigos citados nesta videoaula estão disponibilizados no arquivo 5 módulos Valida Container PPT, que está disponível no curso gratuito de introdução aos algoritmos do Instituto Infimed, que pode ser encontrado neste endereço eletrônico http://infimed.cursify.me. Note que não é www. É muito importante para mim que você se matricule no curso para que eu tenha um retorno de como estão sendo percebidas estas videoaulas. Então, te espero lá. O método de validação do código BQ do container, BQ significa Bureau of International Containers, onde a letra U refere-se a containers fretados a outras letras para identificar o tipo de container. Eles também empregam o sistema de resto 11 da divisão. Esses códigos são compostos de 11 dígitos, onde o 11º dígito, o dígito verificador 1 mais à direita do código, é obtido por um sistema de cálculo envolvendo as 4 letras iniciais, L1 a L4, e os 6 dígitos numéricos remanescentes. A validação, então, é feita calculando-se D1 e comparando-se com D1 passado pelo container. Este é um container de exemplo. Aqui está o seu código SUDU 5463476, que é o código BQ desse container. Repare que ele tem um peso máximo de 32.500 kg e pesa 3.800 kg. Então ele leva muita carga. A validação desses códigos se torna um exemplo interessante de codificação porque envolve a manipulação de caracteres alfabéticos e numéricos e sua conversão em códigos apropriados, que é um excelente exercício para a produção de algoritmos e o desenvolvimento de sua imaginação. O método de validação é muito simples. Ele consiste em multiplicar as letras L e I, onde I vão de U até 4, a letra 1, 2, 3 e 4, por um valor CI vezes 2 elevado a I menos 1. Então, L1 é multiplicado pelo seu valor vezes 2 elevado a 0, L2 por seu valor vezes 2 elevado a 1 e por aí vai. Esses códigos estão disponibilizados e serão apresentados no próximo slide. Já os números N5 a N10 também são multiplicados por Ni vezes 2 elevado a I menos 1. Então, o primeiro número mais à esquerda, que tem o índice 5, será multiplicado por 2 elevado a 4. E o último número, antes do dígito verificador, será multiplicado por 2 elevado a 9. Essas somas são acumuladas, a soma total da multiplicação das 4 letras mais dos 6 dígitos numéricos é então dividida por 11 e tomada sua parte inteira. Esta parte inteira é novamente multiplicada por 11, e a diminuição da soma total menos multissoma dará o dígito verificador. Esses são os multiplicadores usados na validação do código D1 do container. Então está aqui, a letra 1 é o caractere 1 vezes 2 elevado a 0, é o caractere 2 vezes 2 elevado a 1, aqui está a fórmula. E esses são os valores das letras, como determinado pelo código BIC. A letra A recebe o valor 10, a letra B não recebe 11, pois 11 é um múltiplo do divisor resto 11, então não há nenhum múltiplo de 11, recebe 12 e ela vai até a letra, que é o código 21. A letra L deveria ser 22, mas como é um múltiplo de 11, recebe 23, e o mesmo acontece com a letra V, que em vez de receber 33, que é outro múltiplo de 11, recebe 34. Então você vê que o código é 10, depois recebe mais 1 até 21, depois recebe mais 2 de 23 até 32 e depois recebe mais 3 de 34 em diante. A ideia aqui então é implementar um código para a validação do container. Para se você se lançar nesta atividade e tentar criar o seu código, crie um módulo chamado base valida container, uma função valida container que recebe uma string, que é o código do container, e devolve um booleano como asBoolean.
Use a função uCase para converter as 4 primeiras letras recebidas em maiúsculas. Então use um laço for int i igual a 1 to 10 para percorrer os 10 caracteres iniciais do código recebido e, se int 1 for menor que 5, ou seja, os 4 primeiros caracteres, será uma letra. Empregue uma instrução selectCase para retornar o valor da letra associada e multiplicá-lo por 2 elevado a i menos 1, acumulando esta multiplicação na variável soma total. Se for maior que 5, pegue o valor do número e também multiplique por 2 elevado a i menos 1. No final, faça a parte inteira de soma total dividido por 11 e calcule D1 como soma total menos 11 vezes esta multiplicação, que é a divisoma. Compare então D1 calculado com D1 recebido e retorne true se o código estiver correto. O módulo base validaContainer1 possui o algoritmo da função validaContainer1, que funciona desta forma. Recebe o código do container, usa a função uCase para transformar as letras em maiúsculas, faz um laço de int i igual a 1 até 10, pega o dígito com a função mid e testa se int i é menor que 5. Se for, é uma das 4 letras. E aí uma longa instrução selectCase retorna em int valor o código do valor associado à letra. Se não for menor que 5, então é um número. Então ele simplesmente joga em int valor o valor inteiro do dígito. Esta opção, o uso da função de conversão cint de converte para inteiro é opcional, pois o VBA converterá automaticamente um número para o inteiro se isto for possível, já que a variável int_valor é declarada as integer e str dígito as string. Acumule então a multiplicação do valor vezes 2 elevado a int menos 1. Note que o caractere de circunflexo é utilizado para fazer a operação de potenciação no VBA. E é necessário que int i-1 esteja entre parênteses para que a diminuição seja feita antes da potenciação. Ao final, o código faz a divisão por 11, pega a parte inteira e encontra o dígito. Siga as instruções dadas no material de apoio dessa aula, sempre testando o algoritmo como demonstrado aqui. Ache códigos válidos, use pontos de interrupção, pressione a tecla F8 para verificar se o código está fazendo o desejado passo a passo. Tenha paciência. Varie o código do container, troque alguma letra ou um número para ver se ele retorna falso. Vamos vê-lo em ação no VBA. Eu estou aqui no arquivo módulos container ppt, que tem 4 módulos. Vamos começar pelo módulo base validaContainer1, que tem a função validaContainer1, que recebe como argumento strContainer as string e devolve um booleano. Variáveis de cálculo intermediário são declaradas. A função transforma o código em maiúsculas para que as letras fiquem em maiúsculas. Pega o dígito, faz um laço de int i igual a 1 até 10 para pegar os 10 primeiros dígitos do código. Retira cada dígito com mid. Se for menor que 5, faz uma longa selectCase, onde int valor recebe o código da letra. Se não for um dos 4 primeiros caracteres, é um número, então converte para o inteiro, armazena int valor e efetua a multiplicação do valor vezes uma potência de 2 elevado a int i menos 1. Acumula aqui, calcula o dígito e devolve o valor verdadeiro se o último caractere à direita do código recebido for igual ao dígito. Note que eu coloquei aqui o container da imagem que existe nesta videoaula para que você possa testar. Vamos colocar um ponto de interrogação para imprimir o valor retornado pela função validaContainer1, abre aspas, colo o código copiado, fecha parênteses, pressiono Enter, retornou verdadeiro. Uma demonstração de que o código funciona corretamente. Vamos botar um ponto de interrupção aqui, pressionar Enter novamente, e a gente recebe o código de qualquer jeito. As letras já vieram em maiúsculas, mas se eu botar em minúsculas, elas serão tornadas maiúsculas. O laço inicia, pega o primeiro dígito S, verifica se int menor que 5 é verdadeiro, testa cada um dos itens até o S. Quando chegar no S, ele pega int valor. Cada um dos testes das letras é efetuado em cada passagem pelo laço. Termina, faz a soma da multiplicação de 2 elevado a 0, que vai dar o valor 30 mesmo, que era o valor recuperado. Agora pega o segundo dígito, que é U. Ele vai percorrer todas as letras novamente até chegar no dígito U. Pega o valor 32,
e vai levar, que é o segundo dígito, vai multiplicar por 2. E soma aqui, 94. Vou botar outro ponto de interrogação aqui para percorrer todo o laço. Pressiono F5. A soma deu 590. A divisão desta soma dá um número decimal, que eu vou pegar a parte inteira, 544. Está aqui. Agora eu vou fazer int soma menos 11 vezes div soma. Essa multiplicação aqui dará 5.984. Então aqui dará esse dígito, o dígito é 6, o container tem dígito 6, isso retorna true. E a função está validada. Você deve estar imaginando, baseado nas aulas anteriores, que nós podemos usar uma fórmula de recorrência para substituir a longa instrução selectCase, que testa todas as letras para validar um código de container como invalida container 1. Existem muitas formas de se fazer isso, e a opção que eu criei depois de pensar bastante, isso não nasce na mente da gente, foi usar a função inString, instr do VBA. A função instr do VBA retorna a posição de um caractere dentro de uma string de caracteres. Então eu fiquei pensando como fazer isso para armazenar os códigos das letras todos num lugar só. Você pode fazer de diversos métodos, mas essa foi a minha solução. Então o que eu bolei foi, coloco as letras dentro de uma string, colocando um salto com um caractere inexistente, poderia ser até o espaço, mas eu usei o underscore, botei em vermelho para você ver, para retornar a posição da letra. E somo 9 a posição. Como a letra A é código 10 e a letra B é código 12, já que 11, 22 e 33 não podem ser usados, quando eu faço inString, iniciando no caractere de 1, ou seja, desta string grande aqui está o dígito que eu quero comparar, ou seja, se esse dígito está aqui dentro, ele retorna a posição do dígito nessa string. Para A será 1 com 9 dá 10. Para B será 3 com 9 dá 12. Para C será 4 com 9 dá 13. E você vê que retorna certinho. E esta é a forma mais simples de implementar esse código sem uma longa instrução selectCase, diminuindo em muito o seu tamanho. A função, então, ficaria assim. If int i menor que 5, 9 mais inString, a long string aqui, de str dígito, que foi capturado aqui com a função mid. Acumulo a soma e faço o cálculo outra vez. Você vai encontrar esse código em valida container 2. Vamos ao VBA então observar como ele funciona. Estou aqui no VBA, vou abrir base valida container 2. Você vê que ele usa esta fórmula de recorrência proposta. Vou botar um ponto de interrupção aqui. Vou colocar as letras SUDU em minúsculas. Vou trocar o número para valida container 2, que é o nome da função que eu quero testar. Vou colocar o cursor aqui e pressionar Enter. Então ela pega str container, que tem minúsculo. Pressionar F8, ela transforma em maiúsculo. Captura o dígito S no primeiro passo. Vejo que int i está pegando uma das 4 letras iniciais e faço aqui em string o dígito pesquisado. Você vê que S está na posição 21. Vai somar 9 e vai dar a posição 30. Se retornarmos ao código proposto, você vê que a letra S tem o código 30. Calculou corretamente. Acumulo a soma. Pego a próxima letra, que é U, que tem código 32. Se retornarmos lá, você verá que U tem código 32. E vamos pegar a terceira letra, que é D, que tem código 14. Retornando lá, D tem código 14. Então, o algoritmo funciona perfeitamente. Eu peguei mais uma letra. As 4 letras deram 486. Vou validar a função, ela retorna verdadeiro. Note que se eu tirar o ponto de interrupção e trocar o último dígito 6 para 5, a função retornará falso, demonstrando que ela funciona perfeitamente.